paz a todos. Muito bem, né? Deixa eu ver só. Ok, vamos abrir Lucas capítulo 19, versículo 10. Hoje eu queria estar trazendo, como o nosso culto sempre no terceiro sábado, culto de missões, nós vamos estar trazendo uma mensagem em cima, né? Dessa temática de missões, ok? Então, Lucas capítulo 19, versículo de número 10, é um texto assim bastante conhecido, né, por nós, né, mas é importante que a gente tenha em mente, né, essas verdades que estão aqui para o cumprimento da nossa missão, né, como cristãos. Amém? Vamos ler, fala assim, queridos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor, para que esse homem te possa estar ministrando a Tua palavra, Pai, realmente ao nosso coração. Nós hoje estamos aqui, Pai, no culto de missões, e pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco, que o Senhor realmente nos ajude a ter entendimento, compreensão acerca da missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas principalmente eu peço a Ti para que o Senhor nos ajude como família, Senhor, a pensarmos, ó Pai, no nosso lar, a pensarmos naqueles que fazem parte da nossa família, principalmente para os filhos que são gerados, que o Senhor realmente possa ministrar, possa abençoar, e que o Senhor possa dar muita sabedoria, graça aos pais, para que eles possam ter toda a sabedoria e direção de levar os filhos, ó Pai, até o Senhor. Por isso, ministra, Senhor, opera com Teu poder, com a Tua graça, fale conosco, Senhor, realmente nesta noite, que realmente possa nos ensinar coisas preciosas do Senhor, através, ó Pai, desse texto. Por isso, ministra, abençoa, opera, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos decorrer alguns textos, né? E eu queria estar trabalhando esse tema, né, tratando o seguinte: qual é o propósito final de missões, né? Para que nós fazemos missões? Qual é o objetivo de fazer missões? Quando nós olhamos assim para esse texto aqui, esse texto ele é bem objetivo, né? Ele já está falando de forma bem clara o porquê que Jesus veio, né? Ele está falando então que o Filho do Homem, que no caso é uma expressão que é utilizada a pessoa de Jesus, né? Fala que ele veio buscar e salvar o que? O perdido. Então ele está falando de alguém que se perdeu, né? E nós sabemos que esse alguém que se perdeu, infelizmente, foi o homem por causa do pecado, né? E nós sabemos que por causa do pecado lá de Adão, a partir já do capítulo 3 de Gênesis, aquela relação de comunhão que havia entre homem e Deus se rompe por causa da desobediência do pecado, porque Deus fala que para o homem que não era para ele comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse ele morreria, né? E que como consequência da morte, infelizmente a morte ela tem um significado de separação, né? O homem ali praticamente a partir do pecado, como consequência, estaria separado de Deus, né? Então ali a gente percebe dois tipos de morte: morte física, né? Porque a partir ali, né, da entrada do pecado, agora a morte também passou para todos os homens, por isso que nós seres humanos, todos nós morremos, independente de faixa etária de idade, se você é novo, se é jovem, adolescente, adulto, um ancião, não importa, né? A morte está sobre todos, vem como consequência do pecado. E também a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Então, a partir do pecado se abriu um abismo gigante, né, entre o homem e Deus, e obviamente que seria necessário que alguém pudesse restaurar essa relação que se rompeu por causa do pecado. E aí a Bíblia então deixa claro aqui nesse texto que nós estamos lendo que Jesus ele veio buscar aquele que se perdeu. E não somente buscar, mas também além de buscar, salvar, né?
E isso aqui é bem interessante, porque dentro desse versículo você então descobre qual é o propósito final de missões, que é o quê? Salvar, né? O objetivo final de Deus é salvar o homem perdido. E a Bíblia deixa bem claro, isso só é possível por meio de quem? Da pessoa de Cristo. Só Jesus salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. A Bíblia fala que só existe um nome pelo qual pode ser salvo, esse nome é o nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por aí vai, né? Nós sabemos que Cristo é a única solução para o homem, Cristo é o único caminho, Cristo é a única solução. Baseado nisso, então, nós podemos assim pensar acerca desse propósito final, porque se o propósito final de Deus é salvar o homem perdido, a pergunta que a gente precisa fazer e realmente de forma intencional procurar cumprir com isso é o que nós estamos fazendo, principalmente tratando a esfera, como eu fiz na oração, daqueles que estão próximos de nós, que fazem parte da nossa família. E hoje, nesse mês de maio, quando nós estamos tratando acerca das mães, né, a grande questão é essa, né? Às vezes nós, pais, nós temos muitas projeções em cima dos nossos filhos. Nós queremos, isso eu não estou falando que isso é algo errado, né? Você projetar coisas sobre os filhos, querer o melhor para os seus filhos, querer que eles se tornem alguém na vida, né? Dar possibilidade deles estudarem, deles crescerem, deles terem oportunidade nesse mundo. Mas você parou já para perceber que se nós não pensarmos acerca desse propósito final de missões na vida deles, de que vai adiantar nós prepararmos tudo para a vida deles, se o mais importante, né, que é a salvação deles, nós não estamos nos preocupando, por exemplo? De que vai adiantar se nós não investimos tempo para essa salvação, não conduzimos eles à pessoa de Cristo, não gastamos tempo para ensinar essas verdades, inculcar a importância que Deus tem na vida? O que vai adiantar? É o que o texto fala. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que vai adiantar você ser a pessoa mais importante desse mundo, a mais rica desse mundo, se o destino final de você vai estar fora de Deus? Não vai ser céus, novo céu, nova terra, mas será a condenação eterna. Então isso faz a gente pensar então que se existe um propósito final de missões, e é para isso que Cristo veio para salvar, então o ponto que nós temos que pensar, refletir, principalmente com relação àqueles que fazem parte da nossa convivência, que estão basicamente no nosso dia a dia, né, vivendo conosco, era realmente levarmos eles a Cristo. Isso seria o óbvio, o natural. E para isso eu queria então, para que a gente pudesse cumprir com esse propósito final de missões, trazer 3 mães, exemplos de mães, que dedicaram as suas vidas para essa finalidade, né? Que não tiraram da sua mente esse objetivo final, desse propósito de missões, que se dedicaram literalmente, gastaram seu tempo, renunciaram, né? E realmente assim procuraram levar os seus filhos realmente a ter esse encontro com o Senhor. O primeiro exemplo que nós vemos aqui é o exemplo de Ana, que foi mãe de Samuel. Lá em 1 de Samuel capítulo 1, vamos ver, a partir do versículo 1 até o versículo de número 28, nós vamos ver aqui a história dela, né? Vamos ler rapidamente 1 de Samuel, a partir do versículo 1. Olha que interessante, irmãos, né, o exemplo de Ana. Pelo contexto que nós lemos aqui, a gente vai perceber, veja só, a partir do versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante. Fala assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha.
Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofina e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia seu sacrifício, dava-lhe porção deste a Penina pela sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, esse aqui é um ponto importante, ele era estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Isso aqui deve ser a coisa mais terrível que tem, né? Você fica zombando de um problema alheio, né, de uma dificuldade alheia, e obviamente aqui a gente vê claramente que Ana tem um desejo de ser mãe, né? E o fator dela não ter essa possibilidade era motivo de chacota, né? Pela sua adversária. Então, devia ser uma situação assim complicada. Aí o que acontece? 7. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então era uma aflição grande, ela queria ser mãe, né? 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí a comparação que ele fez, né, foi desastrosa, né? Não adianta comparar a relação, né, de marido com esposa, né, com relação de mãe para filha. São relações totalmente diferentes, necessidades totalmente diferentes. E não tem como se comparar, mas ele está achando que ele é melhor do que ter filhos, né? Que ela ter filhos, né? Então, quer dizer, cada um na sua necessidade. Obviamente que ele era importante na relação aí marido e mulher, mas ele não podia suprir nessa relação filhos, né? Porque a relação de amor, né, que a mãe tem pelos filhos é totalmente diferente, nem se compara, né? Então, nós vemos aqui ele falando isso, e aí o que acontece no 9? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo ao Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva e te não esqueceres, lhe dareis um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da minha vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui no caso está falando aqui da ação de ser narizeiro, eu esqueci o nome que se usa, né? Mas a ideia é que ela vai consagrar, né? Isso aqui é uma ação característica. Quando você consagrava o seu filho e não permitia que passasse navalha na cabeça, era uma ação de consagração, de que você dedicaria aquele filho ao Senhor, né? Eu esqueci o nome que fala assim exatamente, mas eu não sei o que narizeu, né? Eu não estou lembrado agora exatamente a expressão. E aí por isso que ela fala, né, nos 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, lhe dareis um filho varão ao Senhor, e o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli observando o movimento dos lábios. Portanto, Ana não só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Você já imaginou a situação? Já está sofrendo, está passando problema, né? A adversária zomba dela porque ela não tem filhos, isso traz amargura, chora o coração dela, está clamando ao Senhor. Aí, para piorar, o sacerdote que está lá, né, também foi assim: está embriagada essa mulher. Por quê? Porque está orando, gesticulando com a boca, mas não sai voz, né? Então é como se fosse um bêbado, né? Nesse sentido, né? Mas aí a gente vê, né, irmãos, como Deus ele ouve, né, o coração, né? Por isso que eu creio assim que mesmo mudo, né, mesmo que ele não fale, Deus ouve, porque Deus conhece o coração, conhece a intenção do coração, e Deus conhece o coração dela. E aí em 14 ele disse: até quando estará tu embriagadas, aparta de ti esse vinho? Como é que é terrível nosso pensamento humano, né? Nossa imaginação ela é tão fértil assim que às vezes você olha uma situação, você pensa que é uma coisa, não tem nada a ver com aquilo que você está pensando, né? E aí fala: porém ela respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher tribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E aí a gente vê esse exemplo, né? No sofrimento, né? O que nós fazemos nas lutas, nas adversidades? Ela está dando aqui o exemplo: corra para Deus, derrama o seu coração, né, diante dele, abra o seu coração, fale literalmente aquilo, né, que você está passando. É isso que Deus quer que a gente faça, né?
tem um coração sim, uma dependência total no Senhor dessa forma. Aí fala, 16, não tema, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, achei a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Veja como é que muda as coisas, né? Ela está aflita, está desesperada, está amargurada, está ansiosa, mas ela abre o coração dela, fala com Deus, expõe tudo para fora, lança tudo que tem de dentro do seu coração, e quando ela sai de lá, sai como? Aliviada. É isso que Deus faz. Por isso que fala que nosso Deus é um Deus consolador. Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia, né? Mas o que nós vemos aqui, irmãos? Esse exemplo dessa Ana como mãe de Samuel. Primeira coisa que a gente observa no texto, que ela realmente não desiste de ser mãe, independente das adversidades que ela tinha. E olha que ela tem várias. E uma delas, eu creio que é a mais agravante, porque ela é estéril. Então, por aí já o meu problema é maior, né? Porque se a pessoa é estéril, quer dizer, ela não tem como ter filho. Não tem como ter filho. Aí é só um milagre mesmo. E ela, de fato, correu para aquele que pode fazer o milagre, né? Que é Deus, né? Então, a gente vê que ela não desiste de ser mãe. Ela tem um desejo de ser. E por mais angustiada que ela esteja, né, amargurada por causa de toda aquela situação, ela está ali. De forma perseverante, continua ali, né, buscando isso, né? Isso é muito importante. Segunda coisa que nós vemos nela, né, que ela é uma mulher de fé, porque ela creu, né, no Deus do impossível. E todas as vezes que nós cremos, irmãos, no Deus do impossível, você pode ter certeza que Ele aqui nos surpreende. Ele faz coisas que nós não imaginamos, né? Não imaginamos. Por isso que aqui no versículo 9 a 11, quando ela fala, né, quando ela faz esse voto diante do Senhor, pedindo, né, ao Senhor, né, falando que se Deus ouvisse a oração dela e realmente ouvisse ela entregaria o filho ao Senhor. Né? E isso é interessante, né, irmãos, você perceber, né, como ela realmente crê realmente nesse Deus, como ela deposita a fé nele e crê que realmente Deus pode operar algo na esfera do impossível. Por isso que lá em Efésios, né, em Lucas 1,37 já fala que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se é o Deus do impossível, ele opera exatamente aqui, nesse problema, porque é uma situação impossível, humanamente falando, né, de ela ter filho. Mas ela está correndo para aquele que realmente trabalha nessa esfera do impossível. E aí, Efésios 3,20, olha só o que vai falar. Esse aqui é tremendo, né? É uma das verdades poderosas de Deus, né, a nosso favor, que fala assim, ó, 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Né? Aquele que é poderoso e que tem poder para fazer. E o mais tremendo de Deus é que Deus faz muito mais além, né? Não é só aquilo que você pede, faz mais além. Então, se Deus é um Deus tremendo, é maravilhoso, né? Você vê, e ela está ali exercendo fé nesse Deus impossível. E aí, o que acontece? Terceira coisa que nós vemos no coração dela, além de não desistir de ser mãe, independente dos problemas, além dela realmente ser uma mulher de fé e crer no Deus do impossível, né? E entender que Ele nos surpreende, ela entende porque ela era estéril e ela também é uma mulher de intercessão, irmãos. Por quê? Porque ela já orava pelo filho, mesmo não tendo filho, né? Mesmo não tendo. Ela faz exatamente aquilo que Jesus faz lá em João 17, na oração sacerdotal. Jesus, ele traz um ensinamento muito importante com relação à obra missionária, porque ele fala assim que ele já orava por aqueles que haveriam de crer nele. Ou seja, não é que estava crendo, não, é que iriam crer. Isso traz então um princípio na questão da oração com relação a missões, que nós temos que orar por aqueles que realmente nós temos de forma intencional de alcançá-los para Cristo. Então o que nós temos que fazer é orar mesmo. A gente quer ver outras pessoas aqui nesse local, então a gente tem que orar por essas pessoas, mesmo que elas não estejam aqui.
crê que elas um dia poderão estar aqui e interceder, orar, crer por aqueles que haverão de crer ainda no Senhor, mesmo que não estejam aqui ainda. E Jesus fazia isso, orava por eles. Isso é interessante, é um princípio. E ela faz exatamente isso, ela segue a oração sacerdotal. Né? Ela creia literalmente que Deus iria conceder, irmãos, esse filho. Por isso que ela descansa, né? No Senhor. Né? Por isso que a gente vê no versículo 19 e 20 aí desse 1 de Samuel, volta para lá. Olha só o que vai falar. Né? 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Fala assim: levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa, Ramã. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho e lhe chamou o quê? Samuel, pois disse: do Senhor eu pedi. Ou seja, Samuel significa o quê? Resposta de oração. Isso que ela está falando. Que Deus ouviu essa oração. Ele é resposta daquilo que ela clamou ao Senhor, né? Então a gente vê que claramente ela agindo como uma mãe intercessora, intercedendo já por esse filho, mesmo ainda esse filho não existindo, né? Ela faz isso. E por último, né? Do exemplo de vida dela, no versículo de número 11, 22 a 28, o que ela faz? Aqui de 1 Samuel, né? Capítulo 1. Veja, Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Aqui a gente vê uma ação que ela não é egoísta, né? Ela está pensando de entregar o filho para quê? Para servir a Deus, para ser um instrumento de Deus. E aqui, isso aqui é muito importante, irmão, porque se nós formos analisar isso aqui que ela está falando, né, o que nós precisamos pensar é: o que você deseja para os seus filhos? Né? Qual o desejo do seu coração para os seus filhos? O que você deseja para ele? Porque a coisa mais importante que nós podemos deixar de legado para os nossos filhos é quem? É Cristo. Não tem outro legado. Não tem outra coisa mais importante. E é o que eu sempre falo, a coisa que eu mais desejo para a vida da Naomi. Nós vamos, tudo que for possível, para poder dar toda a possibilidade dela ser alguém na vida, de ser, né, seja lá o que Deus quiser. Mas uma coisa é certa, irmãos, uma coisa que esse mundo vai lutar pela vida da Naomi, é que ela seja uma grande mulher de Deus. Para mim, mesmo que ela não seja nada nesse mundo, mas se ela for uma missionária, for alguém que se dedica a Deus, que sirva a Deus, não importa. Essa vai ser a maior alegria que nós vamos ter, sabe por quê? Porque esse é o maior legado que nós podemos deixar como pais para os nossos filhos. Deles servirem ao Senhor. E é o que Jesus falou: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. E a vida cristã é isso mesmo, a vida cristã é um chamado ao serviço. E servir o que? Aos propósitos de Deus. E é o que Ana tem de percepção, ela entende que ela precisa consagrar, e ela faz esse voto, irmãos. Antes mesmo dela realmente ter esse filho, ela fala aqui no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, eu lhes darei um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Percebe o que ela está falando? Ela está falando que vai dedicar o filho ao Senhor, que ele vai ser consagrado ao reino de Deus, ao serviço de Deus. Esse é o voto que ela fez para Deus com relação ao seu filho. Então a gente vê assim que às vezes a gente pensa assim que Deus nos concede filhos, né? É por isso que a gente fala assim que a gente cria filho para quem? É para os outros mesmo. Não é para nós, né? É para os outros. E eles vão crescer. E eles vão embora. Não é? Não é assim, dona Luiz? Foi todo mundo embora, não foi? Eu só partiu muito tempo. Eita. Vem de novo. E reencontrei, graças a Deus. Mas é assim, todos nós somos assim.
E o mais importante é isso, é você deixar um legado para os filhos, que eles o quê? Procurem fazer exatamente aquilo que é o propósito final de missões. Que eles tenham vida com Deus, tenham encontro com Deus, tenham satisfação em Deus, sirva a Deus. É isso aqui, a Ana está fazendo isso aqui. Ela está dedicando o tempo dela, a vida dela, desde antes do nascimento dele, a cumprir com esse propósito. Não desiste de fazer isso. E isso é algo que chama bastante atenção, né? A gente vê que realmente o que ela desejava para o seu filho é que o seu filho se consagrasse, tivesse uma vida com Deus. Essa é a coisa mais importante que nós como pais podemos fazer e deixar como legado para a vida dos nossos filhos. Segundo exemplo que nós vemos, irmãos, e aí então nesse primeiro exemplo de Ana, nós vemos exatamente isso, né? Como é que a gente cumpre esse propósito de missões, né? Já que o propósito é alcançar o perdido, levar o perdido a Cristo, como é que nós fazemos? Aqui a gente vê, intercedendo, né? Porque ela faz isso, colocando um propósito, mas não um propósito egoísta, né? Porque ela não está pedindo somente para o filho ficar com ela. Não, ela está pedindo com o intuito, não só de satisfazer, é óbvio que ela tem o desejo de satisfazer a maternidade dela, né? Porque esse é o motivo da aflição dela. Mas ela entende também, né, que o filho não é para o resto da vida para ela, né, que ela deve realmente consagrar quem é Deus. Então ela intercede, ela clama por ele, né, ela mostra um caminho para esse filho, porque a gente vê que a partir desse momento que ela realmente determina no seu coração para esse propósito, finalidade, com certeza ela já vinha orientando, instruindo o filho, né, que um dia ele não estaria mais ali. E olha que ele está falando aqui no período de mamar. Assim que desmamasse, já seria levado para o templo, para a dedicação do Senhor, né? Os pais têm que tomar cuidado, porque muitas vezes os pais têm uma tendência de se apegar aos filhos de uma tal forma que não quer se desligar dos filhos, não corta como é que fala? O cordão umbilical, quer ficar preso pro resto da vida. Mas uma coisa é fato, esse cordão tem que ser rompido, né? De alguma forma ou de outra. Então ele tem que se preparar, irmãos, para essa realidade. E o mais importante é esse, né? Que quando houver essa ruptura, que os nossos filhos estejam assim, amando, temendo a Deus, servindo a Deus. Esse é o mais importante, né, que nós podemos deixar. Então ela faz isso, ela intercede, ela ora, ela ensina, né? Ela dedica ao filho, cumpre acima de tudo, né? Porque ela prometeu e ela está cumprindo o que ela prometeu. Quantas pessoas não pedem coisas para Deus? Deus, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aí Deus faz, as pessoas esquecem de Deus, não querem mais saber. Aí é aquele crente 6 horas, né? Aí quando começa tudo errado, 6 horas por mim, 6 horas por mim, ora por mim, 6 horas por mim, é crente 6 horas. Aí fica assim. E a gente precisa tomar esse cuidado. Agora veja o segundo exemplo, né, para o cumprimento desse propósito final de missões. Eunice Lloyd, que é mãe de Timóteo. É interessante você ver, vamos ver, 2 Timóteo, capítulo 1, veja só aí o exemplo, né, delas, né, com relação a Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus, né? Você vê lá as cartas de Timóteo, você vai ver, né, como Deus fala acerca dele. Paulo, né, principalmente, né, que conviveu com Timóteo, era o filho da fé dele. Veja aí, irmãos, né, é óbvio que Timóteo ele não se converteu, né, com Paulo, né? Ele tem exemplo do lar, ele tem exemplo da mãe Eunice e da avó Lloyd, né, que foram pessoas que investiram tempo na vida dele. Então veja só aqui, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 5, o que fala aqui, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. É uma fé verdadeira, genuína que Paulo está falando. É a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Né? Por quê? Porque Paulo aqui, homem, tem conhecimento, né, acerca da avó de Timóteo, tem conhecimento acerca da mãe de Timóteo e Eunice. E ele está vendo que pelo exemplo de vida delas, pela forma como ele vivia, pela forma como agora Timóteo vive, ele está falando, eu creio que você tem essa mesma fé também, eu vejo isso. Isso quer dizer então, irmãos, a primeira coisa que nós percebemos claramente aqui na vida tanto de Eunice como de Lloyd,
a gente percebe e compreende por meio desse texto aqui que o ser vem antes do ensinar. E elas eram um exemplo de vida. Com certeza, Eunice teve um grande exemplo de vida, que foi a sua mãe Lloyd. E com certeza, Timóteo teve um grande exemplo de vida, que foi quem? A sua mãe Eunice. E que também a sua avó Lloyd era um exemplo de vida. Agora, o que isso implica, né, aqui nesse texto? Implica a dizer que se elas são uma referência, um exemplo, então o ser dela falava alto. Né? O ser delas falava alto. Porque era uma referência, era um exemplo de vida. E isso aqui é muito importante, porque se nós queremos ter filhos que trilhem e sigam o mesmo caminho, nós temos que ser exemplos, senão eles não vão seguir, irmãos. Não vão seguir. Não adianta, por exemplo, não tem como você chegar para os seus filhos, falarem para ele fazer coisas que nós não fazemos. Isso não está no nosso ser. Não adianta mandar orar se você não ora. Não adianta mandar ler se você não lê. Não adianta mandar você consagrar a vida se você não consagra. Ir para a igreja se você não vai. E vai por aí. Então o ser é muito importante, porque o ser fala exatamente daquilo que você é. E as crianças aqui, elas estão observando tudo isso. Elas estão vendo tudo isso, irmãos. Uma vez eu estava no parque, isso foi até interessante, né? Depois você tirou até a foto, eu não estava vendo, né? Eu estava andando no parque lá, eu estou assim, ó, andando assim, vira a foto, né? Aquilo lá não foi montagem, não. Eu estava andando assim mesmo, andando para lá. Aí daqui a pouco, assim, olha aqui a foto. Quem que está atrás de mim? Com a mãozinha para trás assim, fazendo a mesma coisa? Ela estava imitando, né? E ela praticamente assim quer imitar tudo, tanto de coisas boas como coisas ruins. Ela imita, porque ela está vendo, ela está observando tudo que nós fazemos. E o nosso desejo assim para ela é exatamente mostrar que o nosso ser fala muito mais alto do que a gente vai ensinar para ela. Ela precisa ver em nós isso. Ela precisa ver que nós amamos a Deus, que a palavra de Deus é importante, que a igreja é importante, que qualquer coisa que envolva as coisas de Deus é importante. Está em primeiro lugar, né? Então ela vê isso, né? E isso é muito importante, porque quando começar a ensinar, ela vai ver o porquê que nós somos assim. Então o ser vem antes do ensinar. E Timóteo teve grandes referências nesse sentido. Grande exemplo de pessoas que viviam literalmente, né, essa fé em Deus, e por isso aqui também isso é reflexo na vida dele também. Aí a segunda coisa que nós vemos aqui no versículo capítulo 3, versículo 14 e 15, é um texto conhecido que fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, e que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde quando, irmãos, que ele sabe aqui? Desde a sua infância. Sabe o que isso quer dizer? Que Eunice e Lloyd dedicaram o tempo de ensinar as sagradas escrituras para a vida de Timóteo. Assim como Lloyd para a vida de Eunice, assim também Eunice com relação à vida de Timóteo. Desde a sua meninice estava ensinando. E isso aqui a gente vê que é o quê? Uma ação de dedicação. É aquilo que fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer, não vai se desviar. Mas para que isso ocorra, você precisa ensinar. Isso é que é o quê? Dedicação, esforço, né, da vida dos pais nesse sentido. E aí fala lá também, em Deuteronômio 6, de 1 a 9, né? Deixa bem claro ali, irmãos, a instrução aos pais, né? Vai que só vamos ler lá rapidamente, Deuteronômio capítulo 6, olha o que fala a partir do versículo 1, né? Esse aqui é Deus instruindo o povo, né, por meio de Moisés. Então, lá no capítulo 6, isso aqui é bem conhecido, né? Fala assim, ó: estes, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se ensinassem
para que se cumprisse na terra que passas para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos, e eu te ordeno a tu, a teu filho, a filho dos teus filhos, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te. Também os atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja aqui que Deus está mostrando para o povo como que eles deveriam fazer com relação às gerações futuras. Filhos dos teus filhos, os pais, eles tinham que ensinar. Ensinar os filhos a guardarem isso aqui. E aí ele mostra como que isso é feito no dia a dia. Ao se levantar, ao caminhar, ao estar sentado, ao deitar. Ou seja, em qualquer oportunidade que você tem com relação aos seus filhos, essas são oportunidades de você ensinar. E você precisa ensinar. É isso que a Naira está falando sobre a criação, né? De você contemplar a criação. Essa é uma grande oportunidade de você ensinar coisas para os teus filhos. Né? Principalmente pequenos, que estão começando a crescer. Né? Fazer eles contemplarem e perguntar quem que criou isso aqui. Né? A Naomi, ela tem um livrinho, e aí nesse livrinho está cheio de coisas assim, da criação. Né? Aí a gente fala assim, o que é isso aqui, Naomi? Ela fala assim, esse é golfinho. Quem que criou, Naomi, golfinho? Deus. Eu falei, esse aqui é maçã. Quem criou a maçã? Deus. Esse aqui é o quê? Esse aqui é a nuvem. Quem criou a nuvem? Deus. E aí vai mostrando. O povo, vai tudo que vai falando, a gente questionar para ela quem que criou. Deus. Ela falou, então quem criou tudo? Não, vai ser Deus. Então ela já está inculcando na sua mente, no seu coração, que todas as coisas que existem foram Deus que criou. E aí fala, quem criou o papai? Quem criou a mamãe? Quem criou a Yaya, né? Ela chama a minha mãe de Yaya. De onde tirou, não sei. Não é a abreviação de vovó, não é a abreviação da minha mãe, porque o nome da mãe é Ryoko. Não sei de onde tirou Yaya. Mas é Yaya. Ela chama a minha avó de Yaya, né? Então, a grande questão aqui é isso, ensinar. Desde pequeno. Ensina, gasta. Eu sei que não é trabalho fácil, mas você precisa ensinar. Você precisa inculcar isso no coração dos filhos, para que eles realmente guardem isso, para crescer e amar, crescendo, amando ao Senhor. Terceira coisa que nós vemos, né? A gente vê que esses ensinamentos aqui, o que ela faz, né? Qual o propósito final? Que nós falamos de missões é o quê? A salvação, não é? E o que está falando no versículo de número 15 aí, irmãos? Ele está falando que esses ensinamentos lá, que fala em 2 Timóteo, né, o versículo 15, né, 2 Timóteo 3, né, versículo 15 era o quê? Para a salvação. Era para a salvação dele. Né? Então a gente vê que todo esse propósito de você ensinar, de você instruir, fazer a criança guardar, né, os mandamentos, a lei de Deus, fazer eles amarem até mesmo, com o propósito que deles realmente terem salvação. A gente precisa mostrar para eles o caminho da salvação. Ensinar que o caminho é esse aqui. Não tem como, né, você ser salvo se não for através de uma relação com Deus. Você não será salvo. Não tem como ser salvo. Né? Então aqui, o que o Eunice Lodge nos ensina então para o cumprimento desse propósito final de missões? Eles mostram um exemplo que começa a partir da pessoa, né, que é muito importante antes de você começar a ensinar. Mostra aqui que já desde pequeno nós precisamos gastar tempo em ensinamento, né, e que através de todo esse processo pode ter certeza, né, que os filhos vão ter toda a oportunidade de realmente serem levados à pessoa de Cristo. Né? Então eles trabalham dessa forma. Aí vamos por último exemplo, Joquebede.
mãe de Moisés. Vai lá para Êxodo capítulo 2 agora, versículo 2. Olha só aí, irmãos. Êxodo 2, 2. Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? Veja só aqui que nós vamos ver, versículo 2 fala assim, Êxodo 2, 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que ela faz isso? Porque havia saído o decreto aí, né, do faraó, que todos os filhos, homens, né, deveriam ser mortos. Por quê? Porque o faraó que está aqui nesse momento aqui é o faraó que substituiu aquele faraó que foi bem bonzinho na época de José, né? Aquele sim ajudou o povo de Israel, aquele sim realmente levou, né, no caso aí José se tornar governador do Egito, ele permitiu que trouxesse toda a sua parentela para lá, e José fez isso por causa da fome que tinha na época. Mas aí é óbvio que surge um novo faraó, esse faraó era mau. E aí ele começou a forçar, né, o trabalho pesado sobre o povo hebreu. E aí, qual a intenção disso? Fazer com que o povo não tivesse a ação de procriar mais. Ou seja, ficasse tão cansado que não procriasse mais. Mas o engraçado é que quanto mais trabalhar, mais procriava. Isso não era motivo para não procriar. E aí continuava crescendo. Aí que a ideia de Faraó? Foi assim, então só tem um jeito de parar com isso. Matar todos os homens. Porque aí não tem mais como, né, multiplicar filhos. Né? Então, ao fazer isso, ele estava condenando uma geração futura. Porque aí já não vai ter mais homens. Mas aí o que a mãe de Moisés fez? Guarda ele. Protege ele, né? E isso aqui é interessante, né? Porque a gente vê o cuidado da mãe e a proteção da mãe sobre questões que envolvem o inimigo. Algo que pode se tornar um perigo para a vida dos filhos. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós vivemos hoje dentro de um sistema que de forma bem sutil, né, tem levado muitos pais a se sucumbirem nesse sentido, porque não tem percebido quantas coisas tem de alguma forma ou outra assim tentado os filhos. Não os protege, não os cuida, deixa eles fazerem qualquer coisa, se envolver com qualquer coisa, ter acesso a qualquer coisa. E você não sabe o mal que isso pode produzir na vida deles. Aqui não. A gente está vendo uma mãe que protege, uma mãe que cuida, uma mãe que tem percepção do mal e ela vai lá e guarda o filho. Não permite, né, que esse filho seja morto. É óbvio que tem um propósito de Deus, mas acima de tudo tem a intenção dela. Proteger e guardar, né, o filho, né? E aí, olha que interessante, versículo de número 10, a gente depois, você vendo a história, você vai ver que vai chegar um tempo que ela já não tem mais como proteger esse filho. E ela então lança o filho ali, né, dentro de uma cesta, mas de forma intencional, com um desejo que a filha de Faraó, que sempre se banhava ali no rio, pudesse ver. E aí a gente vê Miriam, que é a irmã de Moisés, acompanhando a cesta, até chegar lá. E vai ser Miriam que vai perguntar, né, justamente para a filha de Faraó, você não quer que chame alguém para cuidar, né, dessa criança? E quem que ela vai chamar? Vai chamar a mãe. A mãe que vai cuidar de Moisés, né? Aí você vê como que Deus faz as coisas, né? De forma assim sobrenatural. Mas olha que interessante, versículo de número 10, aqui no capítulo 2, fala assim, né? Veja aí, 10. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, porque no caso a filha de Faraó deu essa permissão dela cuidar dele, né? E aí ele já está grande, então ela vai passar então agora o filho para a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei, né? É interessante isso aqui, porque você vai ler esse texto, aí você vai falar assim, mas ela só cuidou e entregou, né, a criança, né? Não, mas você vai ver o comportamento de Moisés. Sabe o que ela fez aqui, irmãos? Você vai ver claramente aqui na sequência do texto, que ela ensinava e investia o tempo na formação do caráter de Moisés. E um caráter cristão. Ela vai fazer Moisés amar o seu povo, né? A se submeter a esse Deus do seu povo, às leis do seu povo. Ela inculcou isso, irmãos. Colocou. Até porque você vai ver aqui, ó, no versículo 11 em diante,
veja só qual que vai ser a preferência de Moisés. E aqui a gente vê, né, que você imagina, um filho, qual que seria a escolha de um filho nos dias de hoje? Ficar com uma mãe pobre ou ficar com uma mãe que é filha de Faraó? Que você pode ter tudo. Qual que é a tendência? É você ficar com a filha de Faraó. Não tem nem dúvida, né? Porque com a filha de Faraó você vai ter tudo. Agora com a outra mãe você não vai ter tudo. E o pior, não vai ser perseguido. Vai sofrer. Né? Porque é um povo escravo aqui, nesse contexto. Mas olha só o que fala aí, versículo 11 em diante, fala assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Está vendo aí como ele começa a ver o seu povo, ver o sofrimento do seu povo? Ele está ali, ele está tendo sensibilidade, né? E a pergunta é, quem que teve ali gastando tempo falando acerca do povo dele, falando da situação do povo, fazendo ele crescer, observar todas essas coisas? Com certeza foi a mãe dele que dedicou esse tempo todo. E aí fala: e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? Ao que respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Né? Então a gente vê claramente assim que Moisés, ele foi instruído. O caráter dele aqui, nós vemos já em fase adulta, está bem formado. Né? E essa mãe gastou tempo a falar acerca do seu povo, da situação do seu povo, da forma como o Faraó tratava o seu povo. Por isso que ele está aqui como querendo ser um juiz aqui. E ele mal sabe que, de fato, Deus vai levantar ele lá na frente para ser aquele que vai libertar o povo, literalmente, ali daquela escravidão. Vai ser o instrumento de Deus para isso, né? Mas a gente vê assim como ela gastou esse tempo. E aí a gente vê também que aqui nesse texto que a gente leu, de 11 a 15, que Moisés prefere servir o seu povo do que ter os privilégios do Egito. Ele prefere isso. E ele abre mão, irmãos, né, nesse sentido, né? E a gente percebe, então, que dentro desse contexto da vida de Moisés, eu sei que vocês conhecem muito mais coisas acerca da vida dele, e você vai ver que realmente ele era uma pessoa mesmo que tem uma formação que levava ele realmente a temer, a obedecer, a ter realmente amor pelo seu povo, né? E a gente vai percebendo tudo isso na vida da mãe de Moisés, Joquebede. Então a gente vê que ela é uma mãe que protegia, uma mãe que cuidava, uma mãe que investia o seu tempo, ensinando o seu filho na formação do seu caráter, né? E isso leva a ele então a ter preferência pelo seu povo, amar o seu povo, né? Querer se dedicar ao seu povo, e por aí vai, né? Então a gente vê que ela criou o seu filho dentro dessa estrutura, e a gente vê então Moisés servindo, se dedicando, amando o seu povo. E com certeza tudo isso também leva ele a ter esse encontro, essa vida com o Senhor. E aí então, o que tem de comum na vida dessas três mães? Vocês já perceberam, irmãos? O que tem de comum? Deu para perceber? O que é comum às três mães aqui, com relação a esses filhos? E olha que foram grandes filhos, né? Quem está falando de Samuel, que foi um grande profeta. Quem está falando de Timóteo, que foi um grande homem de Deus, né? Que a gente vê no Novo Testamento. E a gente está falando também de Moisés, que foi o libertador do povo da escravidão do Egito. De um Moisés que falava assim, face a face com o Senhor, né? Que recebeu a lei do Senhor. Não foram pessoas qualquer. Mas lembre-se que para se tornar essas pessoas, a gente vê que essas mães dedicaram, né? Se esforçaram, intercederam, oraram, investiram o seu tempo, né? Ensinaram, mostraram o que é ser parte do povo.
E o objetivo principal, servir a esse povo, servir a esse Deus, temer esse Deus, crescer em vida de santidade com esse Deus e, acima de tudo, ter a salvação vinda desse Deus. Essas mães, elas tinham isso em comum. E a gente percebe claramente que os filhos delas, todos eles foram grandes homens de Deus que serviram a esse Deus. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê então que a gente pode trazer literalmente assim pontos importantes que vai nos ajudar a cumprir com esse propósito. E fazendo um resumo de tudo isso aqui, né, o que nós podemos tirar é aquilo que a própria palavra ensina, né? Que você precisa realmente orar pela vida dos seus filhos, que você precisa ensinar, dedicar tempo, investir na vida deles, mostrar, aproveitar as oportunidades que tem, de levá-los a eles amarem, crescerem com Deus e, acima de tudo, mostrar que eles precisam de um Senhor e de um Salvador. E que esse vai ser o maior legado que nós podemos deixar para a vida dos nossos filhos, a vida de Deus, o serviço a Deus, o amor a Deus. Essa é a maior coisa que nós podemos deixar para a vida dos nossos filhos. E que Deus, irmãos, nos ajude a literalmente a vivermos isso aqui, a praticarmos isso, a gente orar ao Senhor para que Deus nos ajude a sermos exemplos nesse sentido, referência, né, e que eles possam observar em nós tudo isso. Eu lembro de um testemunho de um filho de um pastor, ele é bem conhecido no Brasil. Ele estava se casando, aí perguntaram para ele assim: o que você quer ser quando crescer? E o pai dele era pastor, né? Tudo, servia ao Senhor. Ele falou assim: eu quero ser que nem o meu pai. E aquilo assim me chamou bastante atenção, né? Que às vezes se fosse perguntar isso para qualquer outra pessoa, a pessoa podia falar tanta coisa, né? Quer ser jogador de futebol, quer ser, sei lá, empresário bem sucedido, quero ter isso na vida, quero ter uma Ferrari, quero, sei lá, quero ser qualquer coisa. E alguns pensam assim mesmo, qualquer coisa tá bom, né? Não importa, né? Vai ser alguma coisa, tá bom. Mas ele não, ele fala assim: eu quero ser que nem o meu pai. Sabe por quê? Referência. Ele via a vida do pai. E ele está falando: eu quero ser que nem ele. Uma das coisas assim, que eu almejo assim, na minha vida é exatamente isso, né? É fazer que Naomi, se Deus quiser dar mais, né? Não sei. Mas com relação a ela é isso. Que ela tenha desejo de ser assim como eu, nas questões de Deus, né? Como a Simone, a mãe, que a gente possa ser esse referencial para ela, né? É isso que a gente deseja mesmo, né? E a gente vai se alegrar. Eu sei que o caminho é árduo, né? São apenas 3 anos. E vai vindo as fases, vai subindo, né? As fases de rebeldia, né? Mas é isso, esse é o desejo, né? E que ela possa ver isso, e a gente vai fazer de tudo, né? Para que realmente ela tenha uma vida assim. Agora é óbvio, a escolha dela, não é nossa. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu não vou ficar naquela questão de se arrepender, fazer, puxa vida, podia ter feito isso e eu não fiz. Não. Na mente da Simone é: tudo que nós pudermos fazer para nós, nós vamos fazer. Mas se ela escolher fazer o que é errado, nós lavamos as nossas mãos. Porque a gente vai deixar bem claro assim: ó, o que você precisava saber, né? O que você precisava ter, né, de possibilidade para você entender tudo isso que a gente está falando com relação a Deus, a ter uma vida com Ele, nós fizemos. Agora não cabe mais a nós, cabe a você. Você tem que escolher isso, né, para a sua vida. E vai ser assim mesmo. Eu não vou poder forçar a Naomi ser aquilo que eu quero que ela seja. Mas ela vai precisar tomar essa decisão em algum momento. E o que eu desejo é isso, que a escolha dela seja Cristo. Servir a Cristo. Viver por Cristo. É isso. Essa é a maior coisa, a maior alegria que com certeza ela vai trazer aos nossos corações, né? Se ela desejar esse Cristo que nós servimos, mais nada. É isso que é o mais importante. Essa é a coisa que ela
vai carregar pro resto da eternidade dela essa vida com o Senhor, né? Não sei se foi ontem ou hoje, morreu um grande servo de Deus, né? Timothy Keller, né? Um grande exemplo, um grande cristão. E é isso, né? Nossa vida é isso. A gente vive, nasce, cresce e batemos as botas lá na frente, né? É assim, que a gente possa deixar esse legado para a vida dos nossos filhos. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus.